Todos sabemos que estamos vivendo o mês da família, amém? Plano e promessa de Deus. Quero ler aqui rapidinho a nossa divisa, que está lá em Gênesis 12, no versículo 3, que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenda bem, existe uma promessa sobre nós, igreja. Existe uma promessa sobre mim e você que está me escutando nessa noite. Eu quero que você entenda que todos os seus descendentes, que todos aqueles que partirem de você, serão benditos nessa terra. E sabe o que eu quero dizer com isso? Existe sobre você algo extraordinário, que é o amor de Deus na sua família. Presta bem atenção, igreja. Nesse momento, é bem verdade que estamos vivenciando, de certa forma, algo diferente do comum, lá fora, acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Existe uma tempestade verdadeiramente de coisas que fogem o controle humano, de coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar, de coisas que a ciência ainda não conseguiu, de certa forma, parar. Mas eu quero te dizer nessa noite, que existe alguém que está acima da ciência, que está acima da sua dúvida, e que encalora a sua fé, e esse alguém é Jesus Cristo. É Ele que essa noite quer que você abra o seu coração, para poder entender que a sua família não será atingida. Eu quero que você tome posse dessa palavra essa noite, igreja. Eu quero fazer algo aqui diferente. Eu sei que você aí talvez esteja me ouvindo com um pouco de atraso, mas eu quero que você aí na sua casa, aonde você estiver, chame todos aqueles que estão nos seus quartos trancados, ou que estão na cozinha nos seus afazeres, chame para poder ouvir o que Deus tem para falar com as famílias. Amém? Chame ele, cutuca aí, bate na porta, acorda aquele que está dormindo, não importa. Chame ele para perto de você. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Quantos aqui, quantos aí nas suas casas não têm a vontade de ter uma família abençoada, de ter uma família que vai ser bendita dentre tantas outras famílias? Eu sei que todos nós temos um sonho, Estava conversando aqui com o Diego antes de começar essa live, e a gente estava dizendo sobre isso, sabe? Nós, quando casamos, nós temos um sonho de ter uma família abençoada, de ter filhos abençoados, de poder construir a família em cima de um alicerce que jamais será abalado. Só que nós não imaginamos que todo começo é problemático, sabe? Que todo começo traz lutas, incertezas, dúvidas que muitas das vezes parecem como uma tsunami, que vão te levar para bem longe da presença de Deus. Mas eu quero te dizer que se você persistir, se você caminhar, Deus, Ele sempre vai te sustentar. Eu disse aqui para o Diego, eu quero dizer para você, hoje eu tenho 7 anos de casado, graças a Deus. Tenho uma família abençoada, minha esposa Jamile, meus 2 filhos, Davi e Isaac, que juntos nós passamos por diversas situações que sozinhos nós não conseguiríamos chegar aonde chegamos hoje, estar aonde estamos hoje. Mas para a honra e a glória de Deus, hoje eu estou aqui, e pela misericórdia dele eu posso passar para vocês o meu testemunho. Eu quero te dizer, igreja, que para que nós tenhamos uma família abençoada, é necessário que nós venhamos abrir mão de várias coisas na nossa vida, dentro do nosso lar, com a nossa família e com os nossos familiares. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender para abrir mão, muitas das vezes do nosso ego, da nossa vontade, é entender que nós precisamos nos adaptar às diferenças. Deixa eu te dizer uma coisa, a maioria de nós não tem defeitos, não. Pelo contrário, aquilo que nós vemos no próximo como defeito é uma qualidade que ele construiu durante a vida, sabe? Parece meio estranho dizer isso, mas, por exemplo, muitas das vezes você dentro de um lar, você dorme cedo, mas o seu irmão dorme tarde.
Você com a sua esposa, você dorme cedo, mas a sua esposa dorme tarde. Os seus filhos dormem tarde. Muitas das vezes dormir tarde é um defeito para quem dorme cedo. E dormir cedo é um defeito para quem dorme tarde. O que eu quero dizer para você nesse momento é que nós precisamos nos adaptar às diferenças do nosso próximo. Daquele que está conosco dia após dia, lutando a nossa luta. Muitas das vezes nos vendo perder, mas nos dando força para podermos ganhar amanhã. Então entenda bem, nós precisamos sim entender que todos nós somos diferentes um dos outros. Eu acredito que quando nós nos casamos, nós pensamos assim: nós vamos viver um mar de rosas. Porque de fato o casamento é algo extraordinário, é algo que vem do céu de Deus para nós aqui na terra. É uma instituição que foi feita para ser infalível. O casamento, ele se resume em até que a morte o separe. Ou seja, você que ainda não casou, que está me ouvindo essa noite, escolha bem o seu par. Eu não estou dizendo escolha bem pelas qualidades, mas escolha bem pelos defeitos, porque são com esses defeitos que você vai conviver até que a morte o separe. Então, eu quero dizer para você essa noite, você que tem a sua família, que já é casado, se talvez você não tivesse pensado nisso antes de casar, se talvez você não tivesse visto os defeitos do seu cônjuge antes do casamento, entenda, para você é defeito, mas para ele não. Existem e sempre vão existir essas diferenças, e são essas diferenças que vão nos manter unidos, porque é isso que vai dar gás ao casamento, é isso que vai fazer com que nós possamos conversar diariamente para alinharmos os nossos pensamentos. Outro ponto importante que eu quero dizer para você essa noite, eu não posso demorar como de costume, a nossa live tem horário e ela acaba finalizando, perdoar 70 vezes 7. Quantas vezes você dentro da sua casa, com algum familiar, seja o seu cônjuge, seja o seu irmão, seja aquele familiar que é bastardo, que vive dentro da sua casa, seja quem for, seja sua mãe, o seu tio, não importa, quantas vezes você, por algum motivo, se indispôs com esse familiar, se indispôs com essa pessoa. Eu quero te dizer que você, como cristão, você que está me ouvindo e conhece a palavra, e você que está me ouvindo que ainda não conhece a palavra, entenda bem, você precisa aprender a perdoar 70 vezes 7. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o perdão, ele tem que ser infinito. A pessoa pode errar 1, 2, 3, 4 vezes, mas você tem que estar disposto a perdoar 1, 2, 3, 4 vezes que seja. Você precisa exercer nessa terra o chamado de Jesus, que é viver o Evangelho, viver como Ele viveu nessa terra. Nós precisamos de fato exercer o perdão. Dentro de uma família onde não se exercita o perdão, é suscetível que haja discórdia, que haja desentendimento, e que as pessoas vivam sempre em pé de guerra, por falta de perdão, por falta de liberar perdão. Perdoe o seu cônjuge, perdoe a sua mãe, perdoe o seu pai. Filhos, sejam submissos aos seus pais. Entendam que debaixo deles há a promessa. Entendam que honrar o seu pai e a sua mãe nessa terra lhes dará vida em abundância. Pais, entendam que os seus filhos, quando crescidos, tomam um rumo diferente, vivem uma vida diferente daquela que você sonhou para eles, mas nem por isso eles deixam de te amar, eles deixam de estar próximos a ti, eles deixam de fazer as escolhas e deixam de pensar em ti. Não, os filhos a todo momento, sejam com a sua família que constituiu, sejam fora de casa, estão ligados aos pais, porque existe essa promessa de honra aos pais. Irmãos, vivam em união,
aquilo que seus pais vos ensinou durante toda a sua caminhada, que vocês precisam ser um pelos outros, é verdade, sejam uns pelos outros, que não falte amor entre vocês, que mesmo quando vier as discórdias, as desavenças, que nós possamos colocar acima de tudo o perdão, que nós possamos nos perdoar 70 vezes 7. Aproveita essa oportunidade que você está tendo aí na sua casa, chama o seu marido, abraça ele e fala: meu marido, me perdoa, minha esposa, me perdoa. Chama o seu irmão, dá um abraço forte nele, mostra para ele o quanto ele é amado por você e por Cristo Jesus. Não se afaste daqueles que estão do seu lado dia após dia, que da maneira deles estão preocupados com você. Muitas das vezes o amor em excesso gera um desconforto no próximo, mas você precisa entender que essas pessoas te amam verdadeiramente. Então, nada é mais lindo nessa terra que o perdão. Perdoe o seu próximo, entenda bem, dialogue com o seu próximo, seja mais próximo dele, sabe? Você está dentro do seu lar agora, impedido muitas das vezes de sair de casa, impedido de fazer aquilo que você fazia normalmente, impedido de estar conversando com o vizinho como você gostava, mas nesse momento, nessa pandemia toda que estamos vivendo, Deus permitiu que você tivesse mais tempo para os seus familiares. Conheça os seus filhos, saiba quantos anos eles têm de verdade, pergunte a eles o que ele gosta, se é jogar videogame, se é jogar bola. Se for menina, pergunte se ela gosta de qual boneca, ou se ela gosta de brincar de casinha. Fique mais próximo dos seus filhos, deixem eles montar cavalinhos em cima de vocês. Viva aquilo que Cristo quer que você viva. Cristo quer que você viva a família no Evangelho. Seja diferente, seja um sacerdote do seu lar. Dialogue com seus filhos, ensine eles o caminho que eles devem andar, para quando forem moços não se desviarem desse caminho. Entenda que sozinho você não vai solucionar os conflitos que afligem a sua família. Sozinho não tem como recuperar a convivência espiritual com a sua família. Você precisa solucionar esses problemas que está enfrentando, mesmo que sejam difíceis, juntos. Você, o seu cônjuge, os seus filhos, aqueles que vivem ao seu lado, precisam enfrentar juntos os problemas, para que eles sejam solucionados. E por último, eu quero dizer para você, não menos importante, mas dizendo que é o mais importante, manter sempre Jesus no centro da família. O salmista vai dizer lá no Salmo de número 127, no verso 1, o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Sabe o que eu quero dizer para você que nos acompanha nessa live? Que em vão você vai trabalhar pela sua família, se Jesus não tiver no seu lar. Eu estava durante essa semana, estudando sobre família, vendo algumas ministrações, e eu vi algo que me chamou a atenção. Eu gostaria que os irmãos aí na sua casa, se você tiver com a Bíblia do seu lado, que você possa abrir rapidinho, lá em Mateus no capítulo 8, eu estou caminhando para o final. Mais 5 minutos e eu finalizo essa mensagem para a honra e glória de Deus. Mateus capítulo 8, no versículo de número 23, vai dizer assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos perecer.
Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Repreendeu-se o vento e o mar, e houve plena calmaria. Também em Mateus, lá no capítulo de número 14, no versículo de número 24, também vai dizer assim: olha, todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado ou castigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar na quarta vigília da noite. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Algumas vezes eu tive a oportunidade de ministrar sobre essa palavra: Jesus anda sobre o mar. Só que eu achei interessante, hoje eu quero dizer para você de maneira diferente. Existe uma tempestade hoje acontecendo lá fora. Nesse momento existem pessoas com medo, assim como aqueles que estavam no barco, e assim como aqueles que estavam no barco vendo Jesus vir. Existe sim uma tempestade lá fora. Muitas pessoas dizem várias coisas a respeito: pode sair de casa, não pode sair de casa, fica dentro de casa, não fica dentro de casa. Pessoas estão dando cabeçadas uma nas outras, pessoas estão discutindo no Facebook por conta de política. Existe uma tempestade lá fora, e ela é real. Só que eu quero dizer para você nessa noite, que existe uma tempestade dentro de você. E para que Jesus acalme a tempestade que está lá fora nesse momento, primeiro Ele quer tratar a tempestade que está dentro de você. Entenda bem, quando Jesus estava caminhando sobre o mar, aqueles discípulos estavam aterrorizados, eles estavam com medo. Por que não dizer, conjecturando, trazendo para os dias de hoje, nós estamos aterrorizados com medo do coronavírus, com medo dessa doença que é o Covid-19, com medo por não saber de fato como ela ataca ou quem ela vai atacar. Existe uma tempestade dentro de nós nesse momento, que está brigando entre a fé e a razão, que está brigando entre a certeza, que é Jesus, e a incerteza, que é a dúvida. Nesse momento, Deus Ele quer tratar com você essa tempestade aí dentro do seu íntimo. Nesse momento existem milhões de famílias, talvez milhares e milhares, que estão se desfazendo, porque não sabem lidar com a tempestade que estão vivendo dentro dos seus lares. Jesus não está preocupado com a tempestade lá fora. Nesse momento, Ele está preocupado com a tempestade que você está vivendo dentro do seu lar. Jesus me chamou aqui essa noite para te dizer que não há dúvida, mas certeza. Irmãos, fique com essa palavra, essa noite. Está finalizando, né? Nós não temos tempo, mas fique com a certeza, não fique com a dúvida. Trate a sua tempestade no nome santo de Jesus.